Prontinho. Estamos gravando. Eu sou a professora Karina, para quem não me conhece, sou da Uni, trabalho aqui na instituição há 10 anos já, do campus de Vilhena, trabalho no curso de letras aqui no presencial. Além do curso presencial, eu trabalho na UAB também, trabalho no curso de pedagogia. Quem não conhece, não sabe da UAB, é a Universidade Aberta, né, que é o curso EAD das universidades federais. E, além da pedagogia, eu trabalho também na pós-graduação em gestão educacional, na área da educação também na UAB. E com vocês aqui no Profem. Eu sou formada em letras, em pedagogia, tenho 2 especializações em gestão escolar, orientação, supervisão, sou mestre em ciências da linguagem e doutora em educação pela UEM. E estou trabalhando com vocês aqui sobre educação inclusiva, a disciplina, né, a metodologia da pesquisa. Sou líder também do grupo de pesquisa que está vinculado ao nosso mestrado, que é o GPPELP, que é Grupo de Pesquisa em Educação Linguística, Prática Docente e Política. E aí, dentro desse universo, a gente também trata questões de inclusões. Então, vamos lá, meu povo. Eu conversei com o Claudemir e a gente está dividindo a disciplina da seguinte forma, não sei se ele explicou para vocês, né? Que a disciplina são 3 tópicos, e aí cada tópico, cada um entra uma vez, né? Ele inicia o tópico e eu concluo o tópico. Não sei se foi uma boa essa negociação, mas foi assim que a gente fez, a gente vai ver depois se vai dar certo. Então, ele me deixou com os seguintes itens. Ó, vocês podem ficar à vontade, tá? Quer falar, quer questionar, quer comentar, que a gente faz um bate-papo mais tranquilo, tá bom? Deixa eu ver aqui. Me mexer aqui, agora me enrolei. Então, nós estamos ainda na unidade 1. Ele trabalhou com vocês o conhecimento científico versus conhecimento do senso comum, justificativa e relevância na pesquisa científica, certo, gente? Isso? Beleza. Então, hoje a gente vai trabalhar problema, hipóteses e abordagens, métodos e modalidades da pesquisa científica, natureza da pesquisa, objetivos e procedimentos de coleta e de análise de dados. Ok? Nós vamos trabalhar esses 3 últimos pontos. Eu pensei em fazer uma questão bem mais objetiva e prática, tá? Porque vocês têm uma atividade para entregar sobre isso tudo, né? Vocês têm uma tabela aí para preencher. Então, a minha proposta foi: eu trago essas informações de forma bem objetiva, a gente faz uma explanação sobre o que é cada um, e aí eu trago esse quadro que vocês vão ter que preencher para a gente trocando uma ideia. Quem tem dúvida, qual item, onde que está o seu problema, onde que está a sua hipótese, tal, e a gente vai tentando identificar aí nesse projeto para a gente conseguir preencher essa tabela, tá bom? Para vocês conseguirem fazer um negócio mais tranquilo. Beleza? Deixa eu colocar aqui. Vou colocar. Quem já entregou pode alterar se achar que tem alguma coisa diferente, né, prof? Depois da explicação. Pode ser. Que vai ser eu e o Claudemir, né? Então não tem problema, não. Pode alterar. Se não conseguir tirar o arquivo lá, aí coloca o jeito que tem que ser, com o seu nome, e escreve na frente novo, tá? Bem destacado esse novo aí. Que aí eu até aviso ele quando a gente for corrigir, para a gente prestar atenção se tem repetido, para dar atenção para o novo, tá? Apareceu aí, gente? Alguma coisa de slide? Sim. Apareceu?
O símbolo de um vídeo, como se um vídeo fosse clicar num vídeo, né? Aham. Esse mesmo, apareceu. Ah, que bom, que eu estava olhando e parecia que não apareceu nada. É. É a primeira vez que eu estou usando esse Prezi, então eu não sei se vai ser bonzão. Depois vocês fiquem à vontade para criticar, tá, gente? Se ele não ficar bom. Uhum. Que é um teste também. Então vamos lá. Ó, nós vamos falar então sobre a metodologia da pesquisa científica, que é a nossa continuação da disciplina, tá? A gente vai falar aqui sobre definições, conceitos e exemplos de projeto de pesquisa, ok? Deixa eu permitir a entrada de alguém aqui. Débora. Boa noite, Débora. Então vamos lá. Definições e conceitos. Começamos já de cara com o problema da pesquisa. O problema de pesquisa é a questão central que orienta um estudo. Ele deve ser específico e relevante, sustentando a necessidade da investigação e possibilitando a formulação de hipóteses. Esse problema, quando a gente pensa assim, em fazer um projeto de pesquisa, o que mais pega, eu acredito, né? Eu acho que todo mundo passou por isso, eu mesmo passei por isso, algumas pessoas que eu conheço passam por isso. A gente está vivendo a nossa vida normal, e aí, de repente, sai um edital, aí a gente sai louco fazendo um projeto, tal, e aí algumas coisas acabam passando batido, e a gente nem pensa, poxa, fiz o meu projeto para pesquisar, mas vou pesquisar o quê? Né? Nem se atentou em identificar um problema. Né? E é o problema que ele rege tudo. E aí talvez você até colocou o seu problema no projeto, mas não sabe que é o seu problema, não identificou esse nome nele, né? Que esse problema, ele é a questão maior, é a questão toda que vai guiar o seu trabalho, o seu projeto, a sua pesquisa. Então, essa pesquisa vai tratar sobre a necessidade de adaptação da sala, para alguma necessidade especial lá, adaptação da sala. Então, essa sala, como essa sala pode ser adaptada para atender tal necessidade? Entendeu? Todo o seu projeto vai ser para identificar essa adaptação. Mas aí surge esse problema, essa pergunta que vai gerar toda a questão da pesquisa. Deixa eu permitir. Boa noite, Luciana. Então, toda vez que a gente pensa numa pesquisa, nós precisamos responder uma pergunta. A pesquisa é sempre uma inquietação. Você precisa descobrir algo. E é esse problema, que normalmente é em formato de perguntas, mas algumas pessoas podem fazer em forma de não pergunta, né? Uma afirmação, mas que direciona essa pesquisa para este caminho. Mas o normal, o mais básico, principalmente para quando as outras pessoas forem ler o seu projeto, eles identificam de forma mais clara quando é em formato de pergunta. E aí ela fica também mais clara, mais evidente, certo? Qualquer momento vocês podem interromper, tá? Hipóteses de pesquisa. As hipóteses são suposições que o pesquisador formula para serem testadas. Elas ajudam a guiar a investigação, estabelecendo expectativas sobre os resultados e contribuindo para a validação ou refutação de teorias. As hipóteses, elas são sempre muito casadinhas com os problemas, sempre. Algumas pesquisas não têm hipótese, mas o normal é ter. Mas se não tiver, não tem problema, não é fixo isso, mas quando tem, ela sempre está vinculada com o problema. Por quê? Porque você tem ali a sua pergunta para você pensar, trabalhar, pesquisar para responder, e a sua hipótese é o que você acredita que pode ser a sua resposta. Entendeu? Mas ela pode ser algo positivo ou algo negativo, certo? Então, as salas se as salas não forem adaptadas, os alunos com tais necessidades não conseguirão
participar da aula, tal. Isso é uma hipótese. A gente pode trabalhar com uma hipótese também, não podemos, como é que é? Para adaptar as salas para tais necessidades, são necessários materiais, imóveis desenvolvidos para atender tal coisas assim, que atendam essas necessidades. Então, a hipótese é o que você acredita que resolva o seu questionamento. Tá dando para entender, gente? Tá? Então tá. Qualquer dúvida, qualquer questão, pode falar aí, tá? Só não levanta a mãozinha que eu não vejo, que eu tô olhando os slides. Aí você chama mesmo no microfone. Abordagens da pesquisa científica. As abordagens da pesquisa científica se dividem em qualitativa e quantitativa. A qualitativa busca entender fenômenos em profundidade, enquanto a quantitativa foca em medições e análises estatísticas. Então, a qualitativa já fala qualidade, né? Então, é você entender uma questão do mais profundo possível, ou em todos os seus aspectos, você entender todo esse funcionamento, como que acontece tal coisa, como que se desenvolve, como se processa essa ação, esse momento, essa questão. Então, ela vai para a questão de qualidade. A quantitativa, a gente já está falando de quantidade, é de medições, certo? Então, quantos por cento são a favor, qual é a porcentagem que é contra, ou tantas pessoas fazem tais coisas, tantas pessoas fazem isso. Então, toda vez que você tiver uma noção de quantidade, de mais, de menos, ou de aquelas tabelas, quando você coloca numeração, mensurando a quantidade, a gente está falando de quantitativo. Quando você vai precisar contar, a maioria faz isso, a minoria faz tal coisa, quantitativo. Quando você vai pensar numa profundidade, no desenvolvimento de algo, de um objeto, nós estamos falando de qualitativa, certo? Normalmente, as pesquisas da área sociais, humanas, elas são mais voltadas para o qualitativo, mas não impede ter um caráter quantitativo também. Mas a maioria aqui, normalmente, é qualitativo. Métodos de pesquisa. Os métodos de pesquisa são estratégias utilizadas para coletar e analisar dados. Eles podem variar desde experimentos controlados até entrevistas e surveys, dependendo dos objetivos de estudo. Então, você vai pesquisar sobre um objeto, sobre um movimento, sobre uma necessidade, e aí você vai ter que levantar os seus dados, certo? Coletar esses dados. E como é que você pode fazer isso? Normalmente, no meio da pesquisa social, a gente usa as entrevistas, mas vocês podem também usar os experimentos controlados. Experimentos controlados, normalmente, sabe aquelas experiências, aquelas pesquisas com remédio? A gente já viu muito sobre isso. Foram testados com um grupo de pessoas numa faixa etária de 40 a 60 anos, todos com essa faixa etária, só que um grupo praticou atividade física, dormiu no horário e tomou tal remédio. E o outro grupo, também da mesma idade, praticou atividade física, dormiu no mesmo horário, mas tomou um placebo, um remedinho lá falsinho. E aí, esse grupo que tomou o remédio de verdade teve tais efeitos. Esse outro grupo que tomou o placebo, que não era o remédio de verdade, tiveram tais efeitos. Entenderam? Então, você usa os mesmos fatores, praticamente as mesmas variáveis, mas um ponto diferente. Que aí para você identificar aonde está a diferença ali, qual é a questão. Entendeu? Esse remédio aqui, ele contribuiu ou não, certo? Então, normalmente, esses experimentos controlados são esse tipo de pesquisa. E os surveys, são as entrevistas, por exemplo, naquela época de política,
Quantas pessoas aqui na cidade tal votam para tal político? Qual a sua intenção de voto? Então, ela é muito voltada para o quantitativo, o serviço. Você vai usar, normalmente são entrevistas, são questionários, e aí nesse questionário você consegue identificar a quantidade de pessoas, a quantidade de itens em tais questões e uma quantidade em outras questões, a partir desses questionários, certo? Então, esses métodos de pesquisa você vai definir de acordo com a sua pesquisa. Não é toda pesquisa que encaixa todos os métodos, certo? Depende do que você precisa descobrir, quais são os seus objetivos, qual é o seu problema, para você identificar qual método ou quais métodos você precisa utilizar para coletar os seus dados. Vocês estão muito quietinhos, esse negócio está parecendo muito ultra fácil. Modalidades da pesquisa científica. As modalidades da pesquisa incluem descritiva, experimental, exploratória e explicativa. Cada uma tem suas particularidades, sendo escolhidas com base nos objetivos do pesquisador e na natureza do problema. É bem o nome do que está falando aqui, tá? A descritiva, você vai descrever o que você está pesquisando, né? As questões que você já sabe ali, aí você pesquisa, aí bate muito na questão da pesquisa bibliográfica, né? Você vai descrever o caso, que pessoas com tais necessidades são assim, 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 e aí com as suas pesquisas ali, bibliográficas, tal, e elas precisam disso, tal, essas são as suas necessidades, é assim que você consegue ensinar, tal, 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 tal. Você descreveu. Ok, acabou. Existe a modalidade experimental, que aí você vai fazer experimentos para identificar as suas respostas, as suas questões, e aí então você pode fazer o experimento por grupos, o experimento de atividades, e aí você vai aplicando para você ver, esse aqui deu certo, esse não deu certo, esse eu consegui, o grupo conseguiu acompanhar, esse não conseguiu. Então você vai experimentando coisas, né, objetos, metodologias, estratégias, para ver quais que conseguem atender a chegar no seu objetivo. Exploratórias é você explorar mesmo, de conhecer ambientes, de conhecer habilidades, de conhecer questões que envolvem o seu objeto de pesquisa. E a explicativa é você explicar como algo acontece. Eu vi nas nossas avaliações de projeto, de entrevistas, a gente viu que tem bastante gente fazendo os guias, né, de como trabalhar com tais eficiências ou como trabalhar tal atividade. Então, essas são as explicativas, que aí você vai explicar como é a questão daquela necessidade e como trabalhar com tal objeto, ou explicando quais são as atividades, quais são os modelos de atividades de trabalho que podem surtar um efeito, apresentar um trabalho legal, um resultado melhor. Então, essa é a explicativa, certo? Então, essas são as modalidades de pesquisa. Natureza da pesquisa. Classificação da pesquisa. A pesquisa pode ser classificada em diferentes categorias, como pesquisa básica, pesquisa aplicada, pesquisa qualitativa e quantitativa. Essa classificação determina a abordagem e os métodos utilizados. Por exemplo, a pesquisa básica busca expandir o conhecimento teórico, enquanto a pesquisa aplicada visa resolver problemas específicos. Então, a básica, a gente vai ter aquele trabalho bibliográfico. É a leitura, e aí você, com a sua pesquisa entre livros, tal, você desenvolve a sua pesquisa, identifica ali o resultado, né, se a sua hipótese é real ou não, se atendeu o seu problema, ok? Essa é a pesquisa básica. E a pesquisa aplicada é quando você vai realmente para campo, que você tem o seu problema, a sua questão específica, e ali você vai estudar um caso, ali você vai fazer um experimento,
você vai para o observatório, entendeu? Você vai observar, você vai questionar, você vai aplicar, de fato, a sua pesquisa. Objetivos da pesquisa. Os objetivos da pesquisa podem ser exploratórios, descritivos ou explicativos. Os objetivos exploratórios visam investigar cenários novos. Os descritivos descrevem características e os explicativos buscam entender relações de causa e efeito, essencial para o progresso do conhecimento. Então, esses objetivos são três, né? Ou você vai explorar, que é para você investigar, para você conhecer algo novo, que ainda não foi investigado, que ainda não foi descoberto, que é algo novo, e aí você precisa conhecer aquilo, então você vai explorar para trazer à luz, né, do conhecimento, ou então você pode descrever, você vai estudar algo, você vai pesquisar sobre algo para escrever, você vai descrever, você vai detalhar as características, mostrar como é, entendeu? Relatar o que é tal coisa, o que é tal objeto. Ou explicativo. Você vai explicar qual é essa relação de tal objeto. Você vai tentar entender, você tem esse teu problema, né? Essa questão do porquê de tal coisa, e aí você vai pesquisar para você explicar por que tal coisa acontece, por que isso é isso. E aí você vai pesquisar para identificar essa relação mesmo que ele traz aqui no texto, né? A causa e o efeito. E acontece isso e acontece isso e tem esse resultado, entendeu? E aí você vai explicar. Então, o teu objetivo é explicativo. Então, conhecer, que é o exploratório, falar sobre, que é o descritivo, e o explicar, o explicativo, que é você mostrar essa relação de o que acontece para gerar tal resultado. Procedimentos de coleta de dados. Os procedimentos de coleta de dados incluem métodos como entrevistas, questionários e observações. A escolha do método depende dos objetivos da pesquisa e das características do público-alvo, garantindo a obtenção de dados relevantes e válidos. Esse momento é um momento assim que eu acredito que é um dos, deixa eu ver, não é do mais importante, mas é o mais importante. Vamos dizer que é um momento crítico da pesquisa. Por quê? Porque você tem que estudar, você tem que ler, você tem que ter todo aquele teu conhecimento teórico para preparar o seu material de coleta. Então, você tem que pensar muito bem no seu questionário, quais são as perguntas que vão conseguir as respostas que você consiga desenvolver a sua pesquisa. Na entrevista, quais são as perguntas que vão fazer as pessoas responderem de tal forma que você consiga identificar as necessidades de atender às suas hipóteses, de responder a hipótese, de completar as respostas para o seu problema. E a observação talvez o mais tranquilo, mas nem tanto, porque você vai observar a situação ou as situações, e aí você tem que registrar tudo que é necessário para atender às suas perguntas, né, os seus questionamentos, e aí você fica naquela expectativa de registro tudo vai me atender, ou pode passar batido alguma coisa e você não se atentou. E aí a gente tem outra questão crítica também. Eu preparei todo o meu material, fiz todo o meu questionário bonitão, lindo lá, tudo que eu acho que eu preciso, e eu tenho uma oportunidade de aplicar esse questionário lá na comunidade tal. Aí você vai até a comunidade tal, aplica o seu questionário, o pessoal responde tal, belezinha,
foi embora, acabou, chegou em casa, vou lá organizar os dados. Não atendeu o que eu precisava. Eles responderam aqui, mas e agora? Eu precisava saber de tal dados. E agora? E se você tinha só uma oportunidade de aplicar esse questionário? E aí você vai ter que, né, ajustar a tua pesquisa, ou tentar voltar, tentar um outro contato, uma outra negociação para fazer essa aplicação. Se você está fazendo na sua escola que você trabalha, que aqui a gente tem um perfil mais disso, né? De ser aqui na escola, tal. Se você vai ser com os alunos ali, ou com os professores que trabalham com você, com seus colegas, você está numa situação mais tranquila. Mas quando a gente pensa numa pesquisa algo mais distante, mais de difícil acesso, né? Por exemplo, vai com os pais dos alunos. Toda hora você não vai poder marcar com os pais, você não vai conseguir o grupo 100% ali reunido para a entrevista, para o questionário, ou para uma observação, para o experimento, entendeu? Então, tem que ser muito bem pensado, muito bem elaborado esse procedimento de coleta de dados. Então, você tem que estudar muito, tentar identificar tudo que você precisa saber, que você precisa coletar, para ele estar todo incluso nesse teu instrumento. Por isso que é bom sempre antes dessa coleta sentar com o orientador, trocar uma ideia, ver se está legal esse teu instrumento, para quando você for para campo, principalmente assim, uma vez só, entendeu? Eu vou coletar ali e tal, beleza. Mas, igual eu falei, se o perfil aqui da pesquisa for na escola, no seu dia a dia, com os seus colegas, com os seus alunos que estão ali em sala de aula, tudo, aí fica mais tranquilo, né? Se faltou, você pode fazer um outro momento, pode coletar, reajustar, ajustar ali a viagem, ok? Procedimentos de análise de dados. Tá, você passou por toda aquela elaboração, aplicou o questionário, tudo, agora o que fazer com eles? A análise de dados envolve técnicas, estatísticas e qualitativas para interpretar os resultados obtidos. Ferramentas como softwares de análise de dados facilitam a identificação de padrões e relações, contribuindo para a validação das hipóteses e interpretação dos dados. Existem esses softwares, né, de análise de dados, mais para questões quantitativas, ele resolve. No caso de qualitativas, é um pouco diferente, e aí existem algumas técnicas, né? Por exemplo, gente, escapou da memória. Ai, escapou. Depois eu lembro, qualquer momento aparece. Técnica de Bardan. Oi? Técnica de Bardan 2011. Isso, Bardan. Qual que é o nome da técnica dela? Eu não estou lembrando. No caso, ele propõe 3 etapas: a pré-análise, a exploração do material e o tratamento dos resultados. Mas qual que é o nome do procedimento? Quem lembra? É análise de conteúdo. Análise de conteúdo. Isso. Ganharam um ponto na média. Análise de conteúdo. Obrigada, meninas. Isso mesmo. Esse normalmente é a técnica, o procedimento de análise da qualitativa. Então, normalmente você vai ver os trabalhos das áreas sociais, das áreas da educação, com análise de conteúdos. E o que é isso? É analisar o conteúdo mesmo. Pegar o conteúdo, ver o que tem ali, comparar, ver pesquisar cada item, você vai selecionar os itens de importância e aí tabelar, fazer a relação de cada ponto. Então, é bem legal. Quem for fazer isso, da qualitativa, recomendo pesquisar o trabalho da Bardan, que contribui bastante. Ok? Bardan, professor, o nome? Eu vou anotar aqui para pesquisar. Eu posso deixar depois o link lá na nossa sala ali, tá? Lá naquele fórum das aulas síncronas. Eu deixo esse material aqui e aí eu também anexo lá o material dela, tá? Ok, professora, obrigada. Deixa eu até anotar aqui para não esquecer.
Pronto. Amanhã até a tarde eu coloco, tá? Alguém chamou? Não? Então seguimos. Tá, agora a gente vai falar dos exemplos práticos de pesquisa. Estudo de caso. O estudo de caso permite uma análise aprofundada de um fenômeno específico dentro de um contexto real. Essa abordagem é amplamente utilizada em áreas como ciências sociais e administração, proporcionando insights detalhados sobre eventos e processos complexos. Eu vi que a gente viu também nos projetos de pesquisa que tem muito estudo de caso aí sendo planejado, né, para levantar esses dados, para analisar esses dados. Então, é legal o estudo de caso, porque normalmente são grupos, né, de alunos ou de professores que vocês vão ter ali, uma situação específica que vocês vão estudar, tudo que engloba essa situação, e aí você faz aquela análise relatando, né, tudo que tem a ver com aquele caso específico. É bem legal, é bem interessante, porque fica um exemplo de tal situação, entendeu? Então, vale a pena trabalhar também com estudo de caso, principalmente nessa nossa área aqui. A pesquisa qualitativa. A gente já falou, né, mas ele trouxe aqui mais uma vez. A pesquisa qualitativa busca entender fenômenos complexos por meio da coleta de dados não numéricos. Métodos como entrevistas e grupos focais são comuns, permitindo uma compreensão profunda dos sentimentos e experiências dos participantes. Aqui, você tem um grupo específico que você vai tratar sobre uma situação, certo? E aí você vai poder fazer entrevistas, questioná-los sobre essas questões que envolvem, né, a tua pesquisa. E aí também você tem os grupos focais, você pode trabalhar com os alunos, ao mesmo tempo nessa pesquisa aí você também trabalha a questão, a visão dos professores, você pode trazer também a visão dos pais, e aí você vai juntando essas informações para conseguir lidar com a situação, entendeu? Então, essa pesquisa assim, qualitativa que traz esses grupos, traz a compreensão de quem vivencia, né? É uma questão interessante também, porque olha só, é uma compreensão profunda dos sentimentos e experiências dos participantes. Então, você consegue se aproximar à realidade, à vivência das pessoas envolvidas no seu tema. Então, isso é muito legal, que aí você traz essa realidade, os fatos, né, para a tua pesquisa. Então, acho bem interessante. Eu lembro bem do projeto da Paula, né, Paula, eu participei da sua entrevista, que é o pessoal da EJA, né? Então, aqui encaixa legal fazer essa questão de entrevista, o grupo focal com o grupo da sala, pegar essas experiências, os sentimentos, que ela traz a questão da acolhida, da inclusão desse aluno de uma idade diferente do comum, né, das crianças em sala de aula, essa adaptação da pessoa que trabalha, a pessoa que ficou muitos anos fora da sala de aula e agora voltou. Então, isso aqui é bem legal para se trabalhar, essa questão da experiência e dos sentimentos que envolvem todo esse processo. Pesquisa quantitativa. A pesquisa quantitativa utiliza métodos estatísticos para testar hipóteses e analisar dados numéricos. Essa abordagem é valorizada por sua capacidade de generalização e objetividade, permitindo registrar padrões e tendências em grandes amostras. Aqui, como eu disse, não é impossível, né, ter no nosso meio aqui da questão social, da área de humanas, não é impossível fazer uma pesquisa quantitativa, e ela tem uma vantagem, é número, entendeu? Aquele negócio de exatas, é 1 mais 1, 2, acabou. Então, você está mostrando ali, ó, tantos por cento é isso, tantos por cento é aquilo, pronto, é fato. Então, ninguém questiona a análise dos dados, certo? É resultado fechado
e pronto. E aí você também, por mexer com números, aí você consegue trabalhar com uma amostra maior de pessoas, uma amostra maior de ações, uma amostra maior de situações, entendeu? Então, você consegue ter uma abrangência maior e um resultado objetivo, taxado ali, é isso, pronto. Por conta de ser quantitativo, né? De números, gráficos, pronto, tá aqui, vocês estão vendo o resultado. Por não mexer com sentimentos, por não mexer com experiências, com expectativas, acredita-se que o quantitativo ele é mais objetivo, mais claro, entendeu? Ô, Karina. Diga. Mas a pesquisa também ela pode ser quali-quanti? Você colocar, pegar... Pode sim. Pode, você pode juntar as questões aí tranquilamente. Você trabalha as questões do sentimento, das emoções, das expectativas, né? E aí você traz também os números que podem te ajudar a comprovar ou ajudar a você mostrar aí também um lado controverso da situação. Pode sim. Só que aí a análise tem que cuidar que a análise final, o resultado final, você tem que sempre considerar os dois lados, tanto qualitativo quanto quantitativo. Aí na hora de analisar tem que cruzar, né? Tem que cruzar os dados, você não vai poder ignorar nenhum. Os dois, você vai ter dois resultados, né? Duas coletas de dados, você vai ter dois resultados. Aí teu resultado final, a tua conclusão, vai ter que considerar os dois, aproximar aí e tirar uma conclusão só. Ok. Tá? Revisão de literatura. A revisão de literatura é um passo fundamental em qualquer projeto de pesquisa, pois identifica e resume estudos anteriores relevantes. Esse processo não apenas fundamenta a pesquisa, mas também ajuda a identificar lacunas na literatura existente. No doutorado, as pessoas costumam chamar isso de estado da arte. Não sei se vocês já ouviram falar nesse termo, estado da arte. Quando você decide pesquisar tal coisa, e aí, até mesmo isso é até legal antes de fazer o projeto, tudo. No caso do mestrado, a gente escolhe um tema, né, e desenvolve sobre. Quando você for para o doutorado, você tem que colocar algo inédito, né? Uma criação sua, alguma coisa que ninguém nunca pesquisou. E aí, então, é importante você fazer essa revisão de literatura até antes de propor o projeto, porque aí você vai fazer toda uma pesquisa sobre esse assunto, para ver o que já foi pesquisado, o que não foi pesquisado ainda, o que está faltando nesse meio. E aí, o que está faltando é o seu projeto, entendeu? Pode ser a sua proposta de pesquisa. Só um minutinho, vou permitir uma entrada. Boa noite, Suzy. Certo? Mas esse antes do projeto, a gente está falando lá do doutorado para daqui a pouco, para vocês, tá? Agora, para o projeto do mestrado, aqui é para vocês terem uma base mesmo. Uma travadinha aqui. Tá, joia. Aqui no mestrado é para vocês conhecerem o campo que vocês pesquisam, entendeu? A área que vocês estão pesquisando. O que já tem, o que as pessoas já descobriram. E aí, essas pesquisas mesmo podem contribuir com a sua. Você pode usar também essas pesquisas como sua fundamentação teórica também, entendeu? Então, eles vão complementar a sua teoria, a sua pesquisa. E a aplicação da metodologia científica. A metodologia científica é aplicada em diversas áreas, como saúde, educação e ciências sociais. Cada área adapta seus métodos às particularidades do objeto de estudo, utilizando práticas como experimentos, os surveys, os estudos longitudinais para gerar conhecimento. Por exemplo, você vai adaptar essa metodologia conforme o seu projeto, conforme a sua pesquisa, ok? Então, você pode usar aí, a gente está falando aqui de metodologia igual de coleta de dados, tá? Você pode usar as práticas de experimentos, ver o
qual a prática que dá certo. Por exemplo, você quer desenvolver o produto, um software, para trabalhar tal atividade lá. E aí você vai testar qual atividade, qual software que vai dar certo. Não, eu vou tentar tal atividade, não deu certo. Tento essa atividade, não deu certo. Tento essa aqui deu, surtiu efeito. Então é aqui que eu vou desenvolver o trabalho. Entendeu? Esse é o experimento. Você vai experimentando tais coisas, várias opções para ver qual dá certo. O surveys, como a gente já conversou, é aquela da pesquisa, tipo da política, né? Você vai identificando aí dentro de um grupo, quantos se identificam com tal coisa, quais se identificam com outra, para você conseguir fazer distinguir esse grupo de pessoas, positivos, negativos, a favor, não a favor, essas questões. Estudos longitudinais, você pesquisar com o mesmo grupo as situações a partir de um período de tempo. Por exemplo, eu quero ver qual é a visão desse grupo agora. Isso aqui é legal, por exemplo, se a gente tiver um tempo, como trabalhar tal necessidade, né? Você está trabalhando com os professores, por exemplo. Os professores, esse grupo de professor nunca teve aluno surdo, por exemplo. Esse grupo de professor nunca teve aluno surdo. Então, você faz uma entrevista com eles para perguntar como é trabalhar com o surdo, quais são as expectativas deles, o que eles acreditam que dá certo, tal, antes de começar a aula, por exemplo. Tal, você faz todo o seu questionário. Ok. No meio do ano, eles começaram as aulas com os alunos, no meio do ano, você volta para o mesmo grupo e vê quais são o que eles acham de trabalhar com os alunos surdos, quais são as suas expectativas, suas experiências, o que eles acham como é trabalhar com o surdo, o que funciona, o que não funciona, tal, não sei o que. Passou um ano, você volta para o mesmo grupo. E aí, como é trabalhar com o surdo, tudo, tal? É a mesma pesquisa, o mesmo objeto, com o mesmo grupo, mas com momentos diferentes, entendeu? Da vivência. E aí, esses são os estudos longitudinais. Você vai trabalhar dentro de um tempo aí, esses momentos específicos do mesmo grupo, do mesmo tema. Certo? E encerramos. Quem está falando? Só estou escutando uma vozinha. Alguém chamou? Não? Estou escutando vozes. Tá. Tá tudo bem? Alguma dúvida? Algum questionamento? Alguma coisa aí? Não? Podemos ver o quadro? Oi, Shirley, pode falar. Tudo certo, professora, pode continuar. Beleza. Professora, Oi. Eu fiz o meu trabalho lá do quadro comparativo, porém eu tive muita dificuldade para a hipótese do quadro. Eu pensava que a hipótese seria uma resposta provável daquela situação, né? No caso, o que eu entendi inicialmente. Porém, eu pedi uma ajuda à minha orientadora e ela me explicou, né, que sim, realmente seria isso, porém, tinha alguns pontos que eu não conseguia enquadrar. Tanto é que ela falou que numa pesquisa, geralmente nós podemos trabalhar com 2 ou 3 hipóteses, certo? Pode. E no meu mesmo, eu consegui apenas uma hipótese. Que também não tem problema. Falei, meu Deus. Não. Sim, mas lá no projeto, que, assim, de acordo com o que eu vou alimentando ali, essa tabela, os dados que eu vou colocando ali nas atividades, eu já posso ir jogando para o meu projeto, né? Sim, é para ser o projeto. Mas, assim, eu fiz, ela achou legal a minha hipótese, só que ela falou assim, olha, é bom você repensar um pouco mais, porque é bom a gente trabalhar com 2 ou 3 hipóteses, porque na hora da coleta de dados, você pode se deparar com muitas situações. Lógico que pode haver
haver, no caso, uma contradição de tudo aquilo, né? Mas aí a sua pesquisa vai, no caso, se prolongando, né? Você vai pesquisando mais. Uhum. Só que eu tive muita dificuldade mesmo, assim, eu ouvi atentamente o que a senhora falou, não sei se vai ter um momento de eu pedir para você falar mais uma vez sobre essa hipótese. Tá, então vamos lá. Ó, a hipótese ela não é obrigatória num projeto de pesquisa, tá? Você pode colocar, também depende muito... Não está ouvindo, Sandra? Vocês estão me ouvindo, gente? Tá? Dá uma mexidinha aí, Sandra. Sim. Então, que aqui parece que está tudo bem. Todo mundo está ouvindo. Dá uma mexidinha aí no seu áudio, Sandra. Aí, então, não existe um número fixo, se for colocar a hipótese, não existe um número fixo obrigatório. Tem que colocar 1, tem que colocar 2, tem que colocar 3, não precisa, tá? Normalmente, aparece uma hipótese para conversar ali com o seu problema, certo? Até porque a hipótese, ela não é fechada. Ela pode ser algo que talvez seja sim, que talvez seja não. E aí ela é só um norteador para a sua pesquisa, para você responder o seu problema, para você confirmar ou não a sua hipótese, certo? Agora, se em conversa sua com o orientador que conhece o seu projeto, eu estou falando aqui sem conhecer teu projeto, tá? A tua pesquisa, a sua intenção de pesquisa. Agora, se vocês duas trabalhando, olhando o seu projeto, vê que encaixa mais hipóteses, tudo bem, não tem problema, pode aparecer mais do que uma, sim. Só que aí também você só precisam tomar cuidado para não estender muito a sua pesquisa. Professora? Oi. Eu não estou ouvindo você. Eita, Sandra. Peraí, gente, deixa eu escrever aqui. Se ela não está ouvindo, não adianta eu falar com ela, né? Eu acho que é no dela, prof, que aqui está saindo bem. Acho que ela tem que liberar o microfone dela para ela poder escutar. Fiquei no último. Eita. Mas pode ser a conexão também. Se a internet não estiver boa, às vezes o áudio não funciona ou a imagem. Ou pode ser porque ela não habilitou, né? Desculpa, gente. Mas se estava funcionando e ela não e parou, ela tinha habilitado, estava habilitado, né? A conexão. Tenta reiniciar. Fala para ela tentar reiniciar. Ela mora no sítio, acredito que a conexão deve estar boa. Se é do sítio, pode estar meio abalada a internet, né? Pronto, aí a aula está sendo gravada, que depois a gente pode enviar, né? Também para um outro momento ela assistir de melhor forma. Certo.
Professora, a senhora está falando sobre a hipótese, né? Que Vamos voltar para a hipótese. Uma possível resposta para o problema. Mas você falou também aí que o problema ele pode ser de outra forma, pode ser uma declaração, né? Afirmativa. Essa declaração poderia ser também sendo um problema, mas ao mesmo tempo sendo uma hipótese? Não, problema é problema, hipótese é hipótese. O problema é uma pergunta. Oi, Ivana? Então, quando o meu problema não é uma pergunta? Então, esse problema que não é pergunta é meio perigoso, porque ele tem que ser muito bem elaborado, tem que ser uma pessoa que está elaborando o seu projeto com bastante segurança, tá? Com bastante firmeza, porque ele tem que ser elaborado de uma forma que conduza o leitor a entender que você precisa descobrir algo ali. Entendeu? Então, para você ter uma segurança no seu projeto, para não ter dúvida, é sempre o lado seguro é a pergunta. Vá para a pergunta, que aí fica claro, entendeu? Qual é o teu problema. Ok? Vá para a pergunta, que é o ambiente seguro. E a hipótese é você achar por que é tal situação. Entendeu? Por exemplo, por que o ensino de língua portuguesa no Brasil não atinge notas altas nas avaliações nacionais? Certo? Aí a minha hipótese. A minha hipótese é que não existe um projeto educativo específico de língua portuguesa nos moldes modernos, atuais e globalizados. Ok? Ou eu posso fazer uma outra hipótese. A qualidade do ensino de língua portuguesa no Brasil não alcança notas altas nas avaliações nacionais porque o ensino está preso aos moldes clássicos antigos europeus. Certo? Então, o meu problema é, por que não existe essa qualidade no ensino? A minha hipótese já é uma resposta. Agora, se ela é verdadeira ou não, a gente vai descobrir na pesquisa. Entendeu? A minha hipótese é que o ensino não tem essa qualidade porque ele está preso nos moldes europeus. Certo? Então a sua pesquisa vai se basear na resposta dessa hipótese, se vai confirmar ou não. Isso, exatamente isso. Você vai fazer toda a sua pesquisa para provar que a sua hipótese é verdadeira ou falsa. Por isso que é interessante uma hipótese. Porque a pesquisa ela vai trabalhar nisso aqui, ó. Eu vou mostrar o positivo e o negativo para provar se ela é verdadeira ou não. Se eu coloco inúmeras hipóteses, eu vou ter que pesquisar essa linha, essa linha, essa linha, e a gente está falando no mestrado. O mestrado são 2 anos. Primeiro ano, vocês estão correndo atrás de disciplina. Segundo ano, que vai acontecer mesmo de fato a pesquisa, a coleta de dados, a análise de dados, a escrita, e 1 ano é pouco. Então, assim, nessa explicação ficou até bem melhor, porque quando eu fui fazer meu projeto, eu tive muita dificuldade. Agora, com essa explicação, então eu ficava assim, por onde que eu começo? Sim. Então, começar pelo problema, né? Geralmente, eu começo no problema, que é para saber o que você quer saber. Sim. E aí eu fiquei, meu Deus, um problema. O seu problema é fazer eu achar o problema. Isso, e aí eu falei, meu Deus, por onde começar? Aí eu quero geralmente começar pelo tema, pelo título, entendeu? Uhum. Fica tranquila, porque no Brasil o que tem é problema na educação. É verdade. Né? É verdade. E aí eu falei, não, mas assim, agora eu já sei por onde começar. Quando eu for fazer meu doutorado, eu já sei por onde Ótimo, exatamente. O tema até você pode descobrir primeiro, a área que você quer pesquisar, entendeu? Você descobre ali, eu quero pesquisar sobre esse tema aqui, alguma coisa. Aí agora, dentro desse universo aqui, o que eu quero saber? O que eu quero saber? Aí o que você quer saber é que vai virar o seu problema. E aí quando você pensa no problema, você já tem alguma ideia, né? Você já, mesmo assim, no seu achômetro, na sua vivência, na sua experiência naquela área, você já tem mais ou menos, isso aqui não acontece assim,
porque é isso. Ou isso acontece isso porque acontece tal coisa. Esse porquê acontece tal coisa é a sua hipótese. Entendeu? A sua resposta que você acha que é a sua hipótese. E aí você vai desenvolver toda a sua pesquisa para comprovar ou para refutar a tua hipótese. Entendeu? A sua pesquisa todinha vai viver isso. E aí, em que momento que você vai deixar claro isso lá no seu trabalho? Lá na introdução, você vai falar, o meu trabalho, essa pesquisa se desenvolve tal, com o norte desse problema, tal, com a seguinte hipótese, tal, com os objetivos tais. Aí você faz todo o seu trabalho. Lá nas considerações finais, você vai retornar a isso. O problema da pesquisa era tal, com a seguinte hipótese, que foi comprovada através da pesquisa tal, dos dados tal. Ou a hipótese tal, foi refutada com tais dados, porque nós chegamos nessas conclusões, entendeu? E aí você vai puxar lá nas considerações finais tudo aquilo. Aí você deixou o teu trabalho amarradinho. Aí não vai ter banca que te pegue. Assim é muito fácil. Muito bom. Porque quando você chegar lá na qualificação, o que a banca vai querer saber de cara? Ó a dica aqui, tá, gente? Lá na qualificação, a banca vai querer saber o seu problema e a sua hipótese. Isso tem que estar muito claro para qualquer pesquisador. Nível mestrado, nível doutorado. Se você souber com segurança o teu problema, com segurança a tua hipótese, aí você sobrevive tranquilamente na qualificação, e aí você vai pesquisar para resolver isso, e lá na sua defesa, na qualificação, você sabia qual era o seu problema e qual era a sua hipótese. Lá na sua defesa, você vai responder se a tua hipótese era verdadeira ou não. Ela estava correta ou não. Aí você vai defender a tua pesquisa. Por isso que é defesa. Você vai defender ali falando, a minha hipótese estava certa, porque era isso. A minha hipótese foi refutada, foi derrubada, porque eu descobri isso. Aí é a sua defesa. Você apresentando isso, ó, você fechou certinho a tua pesquisa. Nossa, maravilha. Fala, Kelly. Professora, a senhora estava falando que a hipótese, né, o problema, ele entra na introdução. Só que essa introdução já é da minha dissertação, sim, né? Já da dissertação. Esse já do projeto, pesquisa, já. Oi? Esse do projeto, não, né? Porque daí eu vou saber a hipótese, se deu certo, se não deu, na minha dissertação. Na pesquisa. Agora, no projeto, a gente só está projetando a pesquisa, entendeu? Então, sim, você não tem resposta de nada ainda. Sim. No seu projeto, você vai colocar o seu problema, você vai colocar a hipótese, os objetivos, que é o que você quer fazer, tudo, entendeu? É só um projeto, você está só mirando o que vai acontecer lá no futuro. Sim. Você não tem resposta de nada. Já venho com a coleta de dados, né? Certo? Aí lá na pesquisa, na dissertação, você vai colocar tudo, por isso que é só na introdução essas coisas. Sim. Porque o seu trabalho todinho é pesquisando, tentando descobrir essas coisas, e aí você vai descobrir o que é de fato, e aí lá no finalzinho, na conclusão, nas considerações finais, você retorna esses dados para você colocar ali teu resultado final. Por isso que o interessante seria que a gente fosse logo submetida ao nosso projeto como que fala? Na banca de ética, né? Uhum. Para começar logo essa coleta. Mas vai fazendo, vai assim, para fazer a coleta, igual eu falei ali, você tem que tomar muito cuidado para elaborar o seu instrumento de coleta. Sim. Então, enquanto essas coisas não acontecem, a aprovação lá no Conselho de Ética, tudo, vai lendo. Corre para a teoria, vai estudando o que você precisa saber. E a importância também dessa aula de metodologia para a gente é muito, né? É de suma importância, porque já vai agregando conhecimento para a gente aí desenvolver nesse projeto. Uhum. Aqui uma pergunta da Maria do Socorro. Professora, me explica, por favor, a diferença entre tema e título, problemática e problema. Quase a mesma coisa, Maria. Não se preocupe com isso. O tema, por exemplo, da minha tese.
O meu tema era política de educação linguística. Esse era o meu universo, certo? Eu tinha que trabalhar a questão da educação linguística nas políticas educacionais. Então, esse é meu tema, política de educação linguística. Qual é o título? A política de educação linguística, uma questão de história de formação de professores de língua portuguesa. Entendeu? Esse é o título. O tema, por exemplo, é softwares para o desenvolvimento de língua portuguesa de alunos com TEA. Certo? É TEA ou TA que fala? TA? É? A gente costuma falar TEA aqui. TEA. Então tá. Então, meu tema é desenvolvimento de softwares para o ensino de língua portuguesa para alunos com TEA. Esse é meu tema. O título é a aula de língua portuguesa com softwares para alunos com TEA. Entendeu? É só o nome da pesquisa, o título. E a área é esse universo que você está. Certo? E problemática e problema. Aí é exatamente a mesma coisa. É a sua pergunta. É o seu questionamento para você procurar a tua resposta. Esse é igual, a mesma coisa. Ei, professora, nós falamos sobre problemas e hipóteses. Então, assim, porque eu tive problema também com o meu objetivo geral. Então, se o meu problema é uma pergunta, a minha hipótese é uma possível pergunta sobre esse problema, meu objetivo geral, então, no decorrer da minha pesquisa, do meu projeto, vai ser analisar esse meu problema, se é refutável, se está afirmando então, vamos lá. O seu problema é a pergunta que você vai precisar responder, certo? É a sua pergunta. A hipótese é a sua possível resposta. É o que você acha que é a tua resposta. O seu objetivo geral é a sua principal ação que você vai fazer para responder o seu problema. Para responder ali. Então, é identificar tais pontos, ou desenvolver questões, tal. Vamos lá. Deixa eu ver. É ruim quando a gente não tem um exemplo palpável aqui de uma pesquisa concreta, né? Então, eu vou lá para o meu. Então, vamos lá. Já falei para vocês da política de educação linguística. O meu problema era, existe política de educação linguística no Brasil? Esse era o meu problema. A minha hipótese. Não existe política de educação linguística no Brasil, porque o ensino de língua portuguesa está pautado nos moldes de ensinos clássicos europeus, ok? Uhum. Que não existia. Tá. Qual era o meu objetivo geral? Identificar a política de educação linguística do Brasil. Esse era o meu objetivo principal. Eu tinha que identificar, ver se existia isso, se existia essa educação linguística nos documentos do Brasil. Entendeu? Então, o meu geral, o meu principal é identificar se existia a educação linguística, traços de educação linguística nessas políticas, nesses documentos. Ok? Então, o meu principal era esse, é identificar isso. Agora, quais eram os meus específicos? Levantar os documentos necessários para a formação de professores e de ensino de língua portuguesa, identificar esses documentos, certo? Aí, como é que era lá? Listar pontos de identificação de educação linguística, os pontos que classificavam a educação linguística, que era variação linguística, que é multiletramento, que é multiculturalismo, se tinham essas coisas, entendeu? E aí, depois, o que mais que eu tinha que fazer? É tanta coisa lá que eu tinha que fazer. Era o passo a passo da pesquisa, entendeu? Então, o geralzão era identificar se tinha educação linguística nos documentos,
E aí os específicos eram o passo a passo que eu tinha que fazer no projeto. Será que os objetivos específicos também tem que ter assim, uma quantidade mínima ou depende? Assim, se eu colocar muito objetivo depende específico? muito do que você prevê fazer no seu trabalho. Ô, Karina, os objetivos, ele precisa estar ligado às etapas da pesquisa, não As é? etapas da sua pesquisa, por exemplo. Você falou do passo a passo aí, né? Então, por um exemplo, se eu tiver uma etapa lá na minha pesquisa e eu não tiver lá nos objetivos específicos nada que esteja ligado àquilo, há uma falha no meu projeto. Há uma falha. Precisa de um objetivo específico para atender esse passo. Então, se você vai entrevistar, então, aplicar a entrevista. Isso. Então, se você vai fazer estudo de caso, realizar a observação do estudo de caso, organizar o estudo de caso. Se você vai fazer análise de conteúdo lá da Bardan, então, analisar o conteúdo dos dados coletados, tal. Entenderam? Todos os passos que estão previstos lá no seu trabalho, no seu projeto, tem que ter um objetivo específico para ele. Lembrando que objetivo sempre tem que ter um verbo de ação concreta. Algo que prove que você fez alguma coisa. Levantamento, identificação, leitura, listar, entendeu? Leitura não, ler, né? Ler. Então, sempre no infinitivo de ação concreta. Eu vou fazer tal coisa. Ok? Heloísa, você tinha levantado a mãozinha? Teu microfone está desligado. Sim, é que eu estava aqui olhando a minha proposta. Eu tô com... Eu tenho uma dúvida em relação ao tema, porque eu coloquei assim, no meu caso, vou te dar o meu exemplo. Tá. A minha orientadora falou que ele está muito grande, mas só que eu coloquei assim, inclusão e educação na vida adulta. Estudo de caso da educação de jovens e adultos com necessidades especiais na cidade de Ariquemes. Uma vez eu li algo que a gente precisa ser muito específico, para não, por exemplo, se eu falasse assim, de jovens e adultos, eu ia dizer de quando, da onde, né, do Brasil todo, do estado todo, ia deixar muito vago, né? Certo. A gente precisa ser meio específico. Na escola X, na cidade Exatamente. X. Ó, você leu para mim. Agora... Então, aí eu li agora o meu tema, né? Uhum. Aí a minha orientadora falou que ele está muito grande, que era para me tirar a cidade de Ariquemes, Rondônia. Ia ficar só necessidades especiais. Estudo de casos de educação de jovens e adultos com necessidades especiais. Nesse caso, eu não vou estar dando assim uma margem de abertura para algo gigante? Então, se tirou Ariquemes, eu acho que foi mais amplo. Então. Porque olha só, vamos lá. Estudo de casos de jovens e adultos com necessidades especiais. Na cidade de Ariquemes. Na cidade de Ariquemes, tá certo. Esses jovens e adultos estão aonde? Você vai analisar todos os jovens e adultos que estudam na cidade de Ariquemes? Todas as escolas? Só tem uma escola, só tem a escola que eu trabalho. Ótimo. Então, aí já tem um recorte aí. Tá. Todas as necessidades especiais? Sim. As que são, no caso, que eu atendo, né, na sala de recursos. Certo. Então, mas não são todas as necessidades que estão nesse grupo, né? Não. Ok. Então, qual é o nome da escola? Cejar. Cejar. Então, para você deixar bem fechadinho, você pode colocar... como é que é o começo aí? Inclusão e educação na vida adulta. Estudo de caso da educação de jovens e adultos com necessidades especiais na cidade de Ariquemes. Jovens e adultos da escola Cejar da cidade de Ariquemes. Eu tiro necessidades especiais? Não, deixa as necessidades especiais. Jovens e adultos da escola Cejar com necessidade... Não, peraí. Jovens e adultos maior, com né, necessidades especiais. Vai aumentar uma palavra. A escrita é maior, mas o recorte é menor. Deixou mais específico. Problema, né? Entendeu? O texto está grande,
Mas você deixou mais específico, porque quem não sabe que tem só a CEJAR, vai pensar que você vai sair coletando em todo canto de Ariquemes os jovens adultos. Entendi. Entendeu? Quem não sabe, igual você leu aqui para mim, eu pensei, meu Deus, ela vai em todas as escolas que tem jovens e adultos? Uhum. Agora você coloca aí, na escola CEJAR de Ariquemes. Antes de Ariquemes, você coloca da escola CEJAR. Entendi. Então, aí eu fiquei nessa impasse aí, porque a minha orientadora falou assim, olha, você tem que encurtar esse título que está muito grande, mas se eu tiro o Ariquemes, eu deixo aberto para muitos lugares, né? Aí isso é título ou isso é tema? Me ajuda a definir? É título. Essa é a minha dúvida também. Então, se for título... Porque senão eu vou fazer assim, até a vírgula vai ser título, depois da vírgula vai ser tema. Se for título, você pode encurtar mesmo, deixando como tá, tirando Ariquemes. Se for título. Uhum. Se for tema, você tem que deixar bem específico. E aí, lá na sua introdução, você explica direitinho quais são esses jovens e adultos, onde eles estudam, em qual cidade e quais são as necessidades especiais que aparecem. Tá. Lá na introdução, você explica... No tema eu tiro Ariquemes. Não. Ó, no tema, você vai deixar todos os detalhes, igual eu te falei. No título, tira Ariquemes. Aí do título, você pode deixar o mais curtinho possível para ficar bonitinho. O título é o nome do seu trabalho, entendeu? Você deixa o mais curtinho para ficar bonitinho. No tema, você explica tudo. O tema você coloca aquele tudo que você leu, mais o nome da escola antes de Ariquemes. Mais as necessidades. Isso, mantém as necessidades especiais. Tranquilo. Lá na introdução, você vai fazer um texto explicando tudo. Que é uma escola que tem esses jovens e adultos em Ariquemes, e lá tem tantos alunos, você pode até colocar o número e descrever quais são as necessidades especiais que tem lá, nesse teu grupo específico. Entendeu? Então, o título é curtinho e o tema você tem que deixar, ele pode ser grande, mas porque você vai deixar ele grande, porque você vai explicar direitinho qual é o seu foco. Porque você tem que deixar o seu foco bem claro para você não pesquisar todos os jovens e adultos de Ariquemes. Tá. Obrigada, professora. Nada. Vamos ver quem colocou. Levanta a mãozinha, Sara, e depois a Maria do Socorro. Professora, só assim, entrando um pouquinho no tema da Heloísa, essa palavra, pessoas com necessidades especiais, caiu em desuso. Tá? Não existe pessoas com necessidades especiais. Ou é uma necessidade específica ou pessoa com deficiência. Pessoa com deficiência. Então, arruma aí, Heloísa. Tanto que mudou para... Antes era PNI, agora é só PCD. Não se preocupe, cara. Então, coloca pessoas com deficiência, Heloísa. Porque não tem como você especificar todas aí no título, nem no tema. Obrigada, Sara. Maria do Socorro. Obrigada, Sara. Então, professora, eu estava a mesma coisa da Heloísa. O meu tema, a minha linha de pesquisa foi 3, né, na formação de professores, e o meu tema foi educação inclusiva no ensino médio do campo, análise a partir das vivências pedagógicas dos professores. Nós vamos achar o médico bom aqui de Paraná e agendar no Instituto Marechal Rondões de Paraná. O seu tema, ele deixou... Pode falar. O seu tema, ele deixou bem específico, né? Quem que está falando, gente? Tem um marido aí falando? Tira aí, amigo, o seu microfone, para ver se é o seu. Achei, dando voz para o marido. Abriu sozinho. Esses maridos. Olha aí. Maria do Socorro. O seu completão, bem específico, é o seu tema. Tema. Ok? O seu título, ele é mais objetivo porque ele é só bonitinho. Entendeu? Ele é o nome ali da sua pesquisa. Certo? Mas lembrando, gente, porque existe, assim, orientadores, certo?
E aí, com licença aí, tá, Luciano, que é minha orientanda. Existem orientadores e orientadores. Tem orientador que ele vai optar por algo enxuto, por algo limpinho, pequeno. Tranquilo, Shirley. Fique em paz. Acontece. Não é o marido, foi o pai. Faz parte, são os nomes das nossas vidas. Então, existem orientadores que vai preferir um nome enxuto ali, só para colocar nome no seu trabalho, certo? Aí quem abrir, o leitor que abrir, vai identificar o mundo fantástico lá dentro. E tem orientadores que quer já tudo detalhado no título, certo? E aí tem aqueles títulosões que parece um livro, lá, 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 lá. Eu mesmo, o meu título do doutorado é um livro, a metade da minha tese é o título, porque o meu orientador quis que tudo aparecesse lá no título, ele quis, então a gente obedece, entendeu? O orientando só obedece, só segue, que aí segue em paz. Se você quer seguir em paz, obedece. Se você quiser também bater boca lá, tal, vai lá, vai se resolver com o seu orientador, não tem problema também, tá bom? Mas assim, a gente costuma obedecer para seguir, tranquilo. E aí, o meu está contrário, professora. O meu tema está curto e meu título está maior. Então, minha orientadora tá tranquilo, entendeu? Sendo uma coisa assim, você e seu orientador acertou? Tá legal, é isso? Segue a vida. Não se prendam a esses detalhes, tá? Não se prendam a esses detalhes. Por quê? O importante é você saber o que você vai pesquisar, como você vai fazer para pesquisar e responder alguma coisa. Isso que é o importante. Porque daqui a pouco, no meio, se tiver o juiz obedecerá. Exatamente, Lu. Então, olha só, o importante é agora, nesse momento, vocês têm que entregar um projeto que serviu para vocês entrarem no mestrado. É isso, tá? É isso. Do meio aqui, daqui a pouquinho, passou essa disciplina aqui, vocês entregou o projeto bonitinho na mão do orientador, entregou o projeto bonitinho lá para a coordenação, esquece projeto. Esse negócio não vai aparecer nunca mais na sua vida, esse projeto. O negócio é o trabalho lá, é a pesquisa, é a tua dissertação e teu produto. Foca lá. Entendeu? Foca lá. É isso que interessa. O projeto ele vai ser engavetado, acabou. Ok? A gente está só orientando aqui a metodologia para você depois conseguir levar isso para a tua pesquisa, porque esses dados vão aparecer na sua pesquisa. O teu problema, a tua hipótese, os teus objetivos, porque é o passo a passo do que você tem que fazer. Certo? Mas esse papel, esse arquivinho escrito projeto, isso aí vai ser guardado, vai ser só lembrança. Tá bom? Mas, professora, mas esse bendito que tem que estar naqueles moldes para o CEP lá, né? Para aquele comitê. Sim, tem esse bendito do CEPzinho também. 996. Fiquei sabendo disso. Tem esse benditinho desse negócio aí também. É uma benção. Tem esse trem também, né? Tem. Mas, assim, eles vão ver lá, eles vão procurar, o CEP vai ver, o que você vai fazer com as pessoas, certo? Então, só tem que estar claro lá o teu problema, a tua hipótese, teus objetivos. E o teu passo a passo lá tem que estar bonitinho. Eles não estão preocupados muito com o seu título, entendeu? Eles não estão preocupados com o seu título, eles não estão preocupados com o seu tema, eles querem saber o que você vai fazer com a pessoa, certo? Então, todo esse discurso aqui é para vocês não se apegarem a título. Fechou com o orientador? Vai ser assim, tal. Ou vai ser tal. Tá bom. Tá bom. Entenderam? Segue a vida. Não sofram com o título. Mas assim, no meio do caminho, se eu quiser mudar o título, à vontade também, né? Ou se não? Vocês quiserem mudar o título. Vocês. Sempre de mão dada. Tá? Professora. Oi. Fala, Débora. Depois que é aprovado no CEP, eu também posso fazer essas alterações, né? Mesmo, aí eu só preciso justificar lá no relatório o porquê da mudança. É isso mesmo? Sim, aí você tem que cuidar muito do que é essa mudança, tá? Porque o CEP é uma autorização, entendeu? Então, você não pode mudar drasticamente o caminho da sua pesquisa. Entendeu? Se você mudar o objeto, mudar as pessoas, mudar a abordagem, você vai ter que passar de novo no CEP. Certo? Agora, se você mudar o título,
mudar um detalhe, assim, aí tudo bem, não tem problema. Agora, se você mudar o processo de coleta de dados, mudar as pessoas, mudar o local, aí você vai ter que, de novo, passar pelo CEP. Tem que cuidar com essas alterações, o nível de alteração. Mas mesmo que tenha pequenas alterações, elas precisam ser justificadas? Sempre justificadas, sempre. Se elas forem pequenas, só justificativa. Se elas forem grandes, aí tem que passar de novo pelo CEP. Ok? Entendi, professora, obrigada. Nada. Shirley? Acho que a gente nem vai conseguir abrir o arquivo, né, gente? Mas está esclarecendo, está esclarecendo? Professora, eu não sei se foi na outra aula de metodologia, ou eu estou confundindo com fundamentos, talvez as colegas me ajudem a lembrar, mas se eu não me engano, houve uma fala que disseram o seguinte, não, se mudar a quantidade de pessoas na coleta de dados, não precisa no caso, se justificar novamente no comitê. Sim. Agora, se mudar, por exemplo, assim, antes você ia pesquisar com professores, não, agora você vai pesquisar só com estudantes. Aí sim você poderia passar lá. Querendo ou não, é uma mudança, né, insignificativa, mas nesse caso, tem que se submeter novamente o projeto ou segue essa... Essa explicação está certinha, porque olha só, você fez o teu projeto pensando lá nos seus alunos da sua escola, que você tinha 20 alunos, certo? E aí aconteceu uma mudança lá, não sei o que aconteceu, ficaram 15 alunos, 10 alunos. Mas o seu objeto é o mesmo, a sua entrevista é a mesma, a sua abordagem é a mesma, só alterou esse número de alunos. Você só justifica, porque você já tem autorização para esse mesmo processo. Não tem problema, só justifica lá e pronto, acabou. Agora, você pediu autorização para entrevistar professores, profissionais, adultos, certo? Da sua escola. É uma autorização diferente se você mudar para alunos. Aí a gente está trabalhando agora com outro público. Se for, ainda mais se for menores de idade, entendeu? Então é uma outra abordagem, é uma outra entrevista, é um novo público, então precisa uma outra avaliação do CEP. Entendeu? Entendo sim. Oi, Jaque, pode falar. Tá desligado o microfone. Ainda não. Quer escrever, Jaque? Consegue colocar tua dúvida aí? Manda ela escrita. Professora, você pode mandar essa aula, esses slides aí depois no grupo? Eu não tenho acesso ao grupo, mas eu vou colocar o link lá na plataforma, tá? Lá naquele fórum das aulas síncronas. Sim. Eu vou colocar lá, tá? Ó, eu mandei no chat aí a lista de presença, tá bom, gente? Se vocês puderem acessar lá, é só colocar o nomezinho lá, rapidinho. Estamos aguardando a pergunta da Jaque. Enquanto espera, assinem lá a lista de presença, por favor. Aqui. Professora, não sei se você pode responder aí, mas tem o seguinte, tem aqui na nossa página a presença. Uhum. Dia 8/4 teve o primeiro encontro, né? Aí tem status, um ponto de interrogação, pontos também, ponto de interrogação. Isso é assim mesmo ou é só no meu, meninas? Eu não sei, mas no início da aula alguém perguntou para mim, né, que olhou lá e não tinha a presença.
que falou do Claudemir, né? Então, amanhã eu já vou conversar com ele para ver se ele fez alguma lista de presença, alguma coisa, alguma anotação, que aí a gente tem que lançar depois isso lá. Eu só não sei como é que lança ainda, mas a gente vai descobrir e vai lançar. Por isso que eu fiz o meu formulário hoje, já para deixar organizadinho aqui. No SIGA tem a presença registrada, no SIGA A. No SIGA A tem, né? Tem. Mas eu sei que a gente tem que lançar aqui, que a gente teve uma reunião também na coordenação, a gente precisa colocar nessa plataforma também. É porque tem pontos aqui, né? Pontos, um de um, aí tem um ponto de interrogação. Então tá bom, obrigada. Tá, mas eu conversei com o Claudemir depois da aula que ele deu para vocês, ele falou que ninguém tinha faltado, que a turma toda compareceu. Então ele já sabe que está 100% a presença, né? A gente só vai descobrir depois como é que faz esse registro na plataforma, tá bom? Ok. Mas fiquem tranquilos. Vamos ver a pergunta da Jaque. A gente está quase encerrando a aula, tá? Vamos lá. Vou fazer minha pesquisa com professores e eles irão aplicar algumas intervenções com as crianças. É necessária a autorização dos pais das crianças? Sim. Jaque, precisa, porque eles estão fazendo uma pesquisa indireta, né? Eles estão trabalhando para você, os professores, certo? Então, você precisa passar também esse processo no CEP, deixar tudo certinho lá, que você vai trabalhar com os professores vão trabalhar com as crianças. Então, você tem que deixar bem claro tudo isso no projeto para o CEP autorizar, ok? E também fazer a autorização com todos os pais, tá? Todo mundo tem que estar a par e todo mundo tem que dar o consentimento. Okay? Então, professora, eu preciso saber o quantitativo de aluno exato que eu vou trabalhar no projeto? É interessante. Se você tiver como mensurar isso, sim. Entendeu? A não ser que o seu grupo é muito grandão, você vai trabalhar com várias escolas, tal, aí fica até mais difícil, né? Para você identificar quantas pessoas têm necessidades, tais, tal, não sei o quê. Entendi. Mas agora, se você tem ali o seu grupo específico que você vai trabalhar, coloca já, você já tem o número. Sim, sim. Tá, então tá ok. Você deixa o máximo que você tiver de informação para registrar, deixar mais claro possível, melhor. Principalmente para passar no CEP. Entendeu? Quanto deixar mais claro, mais objetivo, melhor. Ok? Gente, vocês têm alguma dúvida? Alguma coisa que a gente quer falar, Alice? Ou falando não? Não? Então tá. Nada? Tá tudo bem? A gente pode encerrar essa aula hoje? Que aí a gente encerra o tópico 1, vocês mandando uma atividade. Pode ser? Então, beleza. Obrigada pela presença de vocês. A gente se encontra na segunda parte do tópico 2, ok? E sucesso aí na pesquisa de vocês. Qualquer dúvida, tem um fórum lá de dúvidas, tá? Pode mandar. E amanhã, até à tarde, eu coloco os slides e o material Ai, esqueci o nome da mulher de novo. Da análise de conteúdo. Lá na plataforma, tá? Bardão. Eu vou colocar no fórum das aulas síncronas, tá bom? E se você tiver dúvida, manda no fórum de dúvidas, ok? Beijos, se cuidem, bom trabalho, boa Foi ótimo, professora, foi ótimo. Tchau, gente. Sucesso na pesquisa. Tchau. Tchau, boa noite. Boa noite.